E aí, pessoal, hoje eu venho falar aqui para vocês a respeito de uma conversa que eu tive aqui com um amigo meu. E ele estava me dizendo aqui que estava reclamando, na verdade, de dor. Falei, poxa, mas o que aconteceu? Ah, toda vez que eu acordo de manhã, até antes de pisar no chão, eu sinto uma dor no tornozelo. Mas espera aí, como é que é essa dor aí? Ele falou, pô, parece uma pontada, mas às vezes dói em volta, lado de fora, às vezes dói o lado de dentro, na parte daquele arquinho do pé. E ele suspeitava, né, de algumas coisas, até vendo na internet, mas esteve sempre com dúvida a respeito do que se tinha. Aí aconselhei aí o médico, o ortopedista, fazer exames. Fez exame de raio-x, fez exame de ressonância magnética. Acabou descobrindo que ele tem uma fascite plantar. E depois ele veio me perguntando o que vem a ser isso, né? Como funciona. Então vou aproveitar aqui que as coisas estão fresquinhas aqui na cabeça e compartilhando essas informações aqui com vocês a respeito da fascite plantar e de sua relação com o esporão de calcânio. Então vamos deixar a casa em ordem aqui. Primeiro vamos entender o que é uma fáscia plantar. A fáscia plantar ela é uma estrutura tendinosa, né, que é a fáscia. Ele é também chamado de aponeurose plantar. Ele vai do calcânio até os dedos. Então, de acordo com a conformação do seu pé, né, se a curvatura dos pés, se ele é normal, se ele é cavo ou se ele é plano, que é o famoso pé chato, né, pode vir a serem fatores, né, de desequilíbrio e mais estresse e carga sobre essa região da inserção, né, do início da fáscia plantar. Então, quando se tem ou algum movimento que pode tracionar mais forte, ou impacto, ou caminhar muito, né, em situações assim de carga, e às vezes as pessoas elas ganham um pouco mais de peso, e aí os arcos do pé eles desabam, né, eles caem um pouco mais do que o normal. Isso pode produzir esse estresse sobre a fáscia e desenvolver um processo inflamatório, tá? Então, a princípio, né, o que se tem é um início insidioso, quer dizer, não se sabe o que aconteceu, mas de repente começou a doer o pé. Então, nessa situação, se descansar um pouquinho, muitas vezes a dor já diminui, né, e até o momento que ele já não incomoda um certo tempo. Só que isso, né, com esses fatores atuando sobre o nosso corpo, o desequilíbrio, né, o peso, o excesso de carga ou sobrecarga, esse sintoma de dor ele pode vir a aumentar e ser mais frequente até no momento em que o processo inflamatório, nessas microlesões sobre o tendão, ele é tão intenso que acaba deixando assim, diminuindo a função que nesse caso, diminuindo a função da marcha. Nesse momento, né, o processo inflamatório ele acontece e de uma forma em que essas microlesões elas têm que ser recuperadas, elas têm que ser reparadas. Então o organismo ele começa a depositar, né, mais fibrina, mais cálcio para fortalecer essa região, e eventualmente essa ação de deposição de cálcio ela pode se estender até um momento em que se
forma, né, uma osteofitose, quer dizer, a formação de um osteófito. O que é um osteófito? No caso, uma deposição excessiva de cálcio nessa região de lesão da fáscia ou de um tendão. Então você tem um processo aí de calcificação, só que pela tração exercida, né, pela ações que não são normais para aquela região, né? Se ela se intensifica, então quanto mais carga, quanto mais trauma, quanto mais lesão, você tem a deposição do cálcio até formar uma estrutura, né, pontiaguda, parecida a uma espora de galo, e aí que foi associada ao nome esporão do osso calcâneo, tá? Que aí tem aqui em cima aqui no nosso vídeo, você pode ver que vai ter um exemplo de um raio-x aqui. Então vou colocar um raio-x aqui para vocês verem como é um esporão de calcâneo. Tá? Então nesse caso, no caso do esporão, com um raio-x já se detecta. Agora no caso da fáscia, não há como você detectar esse tipo de processo, né, que é inflamatório, com raio-x. Isso pode acontecer, isso pode ser visualizado com ultrassom, uma ultrassonografia, ou mesmo por uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. Tá? E como tratar? Né? O tratamento ele pode ser feito de várias formas. Né? Dificilmente o processo cirúrgico ele é escolhido logo de início. Tá? Normalmente é indicado o tratamento convencional, que é a fisioterapia, né, e com os seus recursos, eletricidade, ultrassom terapêutico, o laser, né, o calor. Então são várias formas físicas de se tratar e muitas vezes tem um êxito. Hoje existem alguns outros aparatos um pouco mais invasivos, né, que é o caso do uso da radiofrequência, que é o aquecimento de dentro para fora, para melhorar o processo inflamatório, e também um outro aparato que é um ultrassom, parecido com aquele para explodir uma pedra no rim, que é chamado de litotripsia, que é um ultrassom, mas no caso terapêutico da ortopedia, esse equipamento é chamado de terapias de ondas de choque, ou shockwave. Então o shockwave são ondas ultrassônicas que são apontadas para essa região e muitas vezes indicado para esporão de calcâneo, mas também utilizado para fascite plantar, que se relata ter um certo sucesso, uma certa atenuação. Tá? Então estudos eles estão muitas vezes mostrando, né, para a gente que você tem uma atenuação, mas ela não é assim tão intensa quanto algumas outras terapêuticas, né? Você tem um percentual ainda, você tem uma redução, mas você não tem a eliminação total da sintomatologia dolorosa, né? Que é no caso desse artigo. Mas nessa terapêutica, né, do shockwave, terapias de ondas de choque, é uma terapia que também necessita de aplicação de um anestésico local, fazer um bloqueio anestésico, porque ele dói muito, né? Tá, então existe esse, né? Ele não é tão invasivo como uma cirurgia, mas necessita, né, da aplicação de um anestésico pelo médico. Tá? Então essas são as formas de tratamento, e depois a médio e longo prazo é óbvio que se necessita de exercícios, de alongamentos para que se mantenha, né, essa região um pouco mais resistente, um pouco mais reativa, ao mesmo tempo que se equilibra, né, se faz um trabalho de equilíbrio postural. Tá? Nossa técnica da neuroterapia, ele procura justamente estar dando para o organismo meios de controlar a dor e trabalhar essa postura.
de uma forma em que o procedimento ele é minimamente invasivo, com um nível de risco extremamente baixo e com um resultado bem consistente com relação a outras terapêuticas. Mas cabe aqui lembrar que é um trabalho de controle de dor. Nós vamos estar dando para você a forma de você se controlar e ao mesmo tempo, com menos dor, você poder fazer as outras terapias, que são os exercícios e são os alongamentos. Então acho que vale a pena aí vocês estarem fazendo uma consulta, né, se for o caso, e aí nós poderemos direcionar aí de qual a forma melhor para que você consiga chegar à sua normalidade e ter o seu dia a dia de volta, ok? Então, obrigado aí, se inscreva no nosso canal e tamo junto aí. Até mais!